Olá, olá, noveleiros da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Eu sou Pedro Tenório, esta é a Central do Entretenimento e eu quero fazer uma seguinte pergunta para vocês. De que jeito a felicidade se esbarrou no seu caminho? Como é que ela fez de você se tornar uma pessoa mais empoderada, mais dono ou dona de si? Essa é a proposta de Dona de Mim, a próxima novela das 7, que estreia agora, no dia 28 de abril, encerrando aí a comemoração de 60 anos da Globo. Um convite mais que especial. E a Central vai falar aqui a história da novela, algumas curiosidades de bastidores, então, simbora! E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre para vocês. Se você é novo aqui na Central do Entretenimento, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de cinema, séries, novelas. Então já aproveita aqui, já deixa seu Central like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de quando sai um vídeo novo aqui, porque a gente também fala de novela, tá? A gente é bem noveleiro raiz aqui, então ó, já se aproxima e se sente aí com seu cafezinho pra gente conversar aqui sobre Dona de Mim, que é a novela que vai entrar agora no lugar de Volta por Cima, e a princípio pode até parecer ser uma história que tem muito mais do mesmo, que é mostrar a vida cotidiana das pessoas, suas batalhas para poder vencer na vida e tudo mais. Sim, parece que é um pouco parecido mais do mesmo, mas essa novela, gente, ela tem um diferencial, que é ser uma novela para falar sobre a nossa vontade de crescer na vida, mas crescer na vida através dos laços, né? De como a gente pode pensar, pô, eu tô aqui, mas de repente, bate uma coisa aqui que pode ser a minha felicidade, sabe? A felicidade, ela pode encontrar um caminho, sabe? Que a gente acha aquilo ali, pronto, aquilo que vai dar mais força de vontade pra gente querer subir na vida e ser feliz. Então, a proposta da novela, que é escrita pela Rosane Swartzman, que é a mesma autora aí que já fez Malhação Intensa como a Vida, Malhação Sonhos. Inclusive, vocês vão ouvir falar muito de Malhação aqui nesse vídeo, então se preparem, principalmente de Malhação Sonhos. É mesmo, é? E não se enganem, tá? Essa autora também, além de fazer Malhação, ela também fez Bom Sucesso e Vai na Fé, que foi um estouro e fez até uma outra certa emissora aí, né? Alô Record, chorar um pouquinho ali no canto, sabe? E foi maravilhoso. Mas não se enganem, tá? Eu quero até falar mais um pouco também, porque o bom dessa novela estar estreando agora bate justamente com a carreira da Rosane no cinema. Porque, para quem não sabe, Rosane Swartzman também é diretora. Ela já emplacou grandes sucessos como Como Ser Solteiro, Tá aí na Origem, que ó, eu assisti muito quando era criança, e principalmente Desenrola ali na virada dos anos 2010 ali, tá? E aqui em Dona de Mim, a gente vai acompanhar a história da Leona, ou vocês podem chamar ela de Léo, uma mulher batalhadora que estudava publicidade, mas parou para poder se casar com o Marlon, né? Tava grávida, esperando uma menina que se chamava Sofia. Só que, infelizmente, ela perdeu a criança. Isso gerou um trauma muito grande nela. Ela até desistiu do casamento com o Marlon, que é Humberto Moraes. A Leona é a Clara Monetti. E a vida seguiu para ela assim. Ela fechada pro amor, mas tendo que se virar nos 30 para conseguir sobreviver. A Leona, gente, ela é essa protagonista que ela é batalhadora, mas bem atrapalhada, sabe? Ela trabalha sendo revendedora de lingerie, né, da Boaz Lingerie, que a gente já vai chegar lá. E só que, infelizmente, um desses trabalhos, né, ela acaba meio que se atrapalhando e acaba sendo demitida, infelizmente. E é aí que aquilo que eu falei no começo do vídeo, de que quando a felicidade, quando ela vem pra gente, a gente agarra ela, a gente acaba descobrindo a nossa verdadeira vocação. E muitas surpresas podem aparecer no caminho. É claro! E a Leona, ela descobre que a sua irmã Stephanie, que é uma estudante de medicina, que estava até indo bem nos estudos, mas se vê forçada a trancar a faculdade para poder ajudar na casa, já que a irmã não tem mais emprego que sustenta a família, ela ia receber uma proposta para trabalhar como babá na casa dos Boaz. E a Leona vê essa oportunidade e disse, vou lá me passar pela minha irmã e vou ver se eu consigo esse emprego.
E não é que ela consegue? Pois é, ela consegue esse emprego, mas o dono lá, né, a patriarca da família, o Abel Boaz, que é o Tony Ramos, descobre que ela mentiu, né, ao usar um outro nome e a demite na hora. Mas o que ele não imaginaria é que quem fosse aprovar de fato essa babá fosse a filha dele, a filha adotiva, Sofia, que é a Elis Cabral fazendo sua estreia em novelas, uma menininha sapeca que tem um passado igualzinho ao da Leona, bem trágico. É que assim, muito antes da Sofia nascer, ela já enfrentou os primeiros perrengues da vida, já logo bebezinha. Isso porque ela é filha de Ellen, que é a Camila Pitanga fazendo sua volta aqui à Globo depois de muito tempo ausente por causa de Velho Chico. A Ellen, ela estava com um câncer, ela tinha tido a Sofia, filha de um relacionamento com o Vanderlei, que é o Armando Babaioff, que volta depois de uma temporada na Fazenda aí, né? Não da Record, uma outra Fazenda, tá? Fazenda do Tom. E aí, como o Vanderlei é um traficante, é um bandido perigoso, a Ellen, na situação que estava, né, com câncer, decidiu, não, vou pegar minha filha e vou dar para o seu Abel criar. Ela já tinha uma dívida de vida a saldar com o Abel, depois que lá no passado, quando a empresa dele estava indo mal das pernas, ela e o Abel pensou em se matar, porque não sabia lidar com a pressão, né, dos problemas da vida. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já passei por isso, tá? De ter, sabe, indo mal na faculdade, eu quase que eu não passava. Eu fiquei, assim, muito, sabe, com uma crise nervosa. Até na escola, quase desmaiei uma vez, viu? Por causa da pressão de estar repetindo o ano de novo, né? Delinquência da juventude. E eu tava quase pedindo o ano de novo quando eu, sabe, tive uma crise de desmaio, de então aguentar pressão. Não cheguei ao ponto de me matar, tá? Essa questão de se matar aí já é um outro nível. Não sei como é que tava a gerência aí da Boaz Lingerie para o seu Abel tentar pensar em se matar, né? Mas também, pô, uma pessoa muito jovem que tem que ceder a pressão da sociedade para seguir os passos dos pais, acaba, né, tendo que lidar com tanta pressão. Mas o Abel foi salvo aí pela Ellen e acabou, né, tendo essa dívida. E aí, depois de casar, ter os seus 3 filhos, o Samuel, que é o Juan Paiva, o Davi, que é o Rafa Witt, e a Ayla, que é a Abel Lima, sabe, tava vivendo a sua vida normalmente, beleza. Ficou viúvo, conheceu a Filipa, que é a Cláudia Abreu, e se casa com ela, só que justamente depois que já rolou o casório, a Ellen aparece com a Sofia nos braços e pede para cobrar a dívida de sangue. Então ela entrega a Sofia e tempos depois acaba morrendo, né, vítima de um acidente. Ou seja, destino trágico esse para a nossa querida Ellen, Camila Pitanga, que volta à Globo depois de muito tempo. Porque para quem não sabe, a Camila Pitanga, ela saiu da Globo depois da morte do Domingos Montanher, lá nas gravações de Velho Chico. Eu lembro que esse caso foi, barra pesadíssima. Ela era muito próxima do Domingos. Só que agora a Camila Pitanga, né, depois de um tempo, né, vivendo luto, agora voltou à atuação, às novelas, com a Lula de Beleza Fatal, que foi, um primor. E nesse meio tempo, agora ela, sabe, meio que reatou aí com a Globo. Eu me lembro que quando saiu as notícias de escalação aí, Beleza Fatal já estava rolando. E aí, quando anunciaram que a Camila Pitanga ia entrar pra novela, fiquei assim, nossa, voltou pra casa, né? Que bom. E assim, a Camila Pitanga tá muito feliz, ela tá numa outra vibe agora. A Lula ajudou ela a querer novos projetos, inclusive até no filme Malês que ela faz lá, né, com o irmão e o pai dela, né, o senhor Antônio Pitanga. Ela também tá muito boa e, esses tempos parados aqui, sabe, estudando, sabe, superando o luto, só fez dela uma mulher mais forte e dona de si, veja só. E aí, os tempos se passam, os tempos vão passando. Inclusive até esqueci de comentar, né, que o perfil dos jovens aqui, é uma coisa que a gente já vai chegar já, eu vou dizer, viu? Rafa Witt, no seu segundo relacionamento aí com o personagem Davi. A gente vai chegar lá.
Os anos se passam e a Sofia, gente, ela se torna o capeta em forma de guri. Isso, ou melhor, guria, tá? Isso porque ela não deixa ser cuidada por ninguém naquela casa. Ninguém. Toda babá que chega lá, ela arma uma estratégia para mandar as funcionárias embora. Ela bota inseto na cama, ela faz xixi na garrafinha, mistura com terra e saculeja pela casa para botar culpa na babá. Ela faz de um tudo, ela é realmente o terror. Parece até o Caulin MacLachlan lá de Esqueceram de Mim, que faz várias armadilhas, ó, travessas. E não é só babás que ela deixa assim não, viu? É a família também. Ela faz o inferno da vida dos Boaz. Mas é tudo porque a bichinha não tem com quem se divertir, poxa. Qual a maior diversão? É você chamar a atenção do pessoal, né? Toda criança alardeira faz isso, né? Pô, eu mesmo já fiz diversas vezes e eu entendo o que essa menininha tá passando, viu? De verdade. Mas enfim, aí chega a Leona, cria esse impacto imediato aí com a Sofia e também vem uma coincidência, justamente por a menina ter exatamente a mesma idade que a sua filha, que a sua filha viria a ter o mesmo nome, então elas criam um laço que acaba sendo muito especial. E a partir daí a novela vai construir essa relação das duas, ao mesmo tempo também vai focar em outros núcleos ali ao redor, né? Como, por exemplo, também o núcleo do bairro de São Cristóvão, que é onde vai se desenrolar ali a maior parte da trama, que é lá na zona norte do Rio. O bairro de São Cristóvão a gente vai ter lá, é onde fica a sede da Boaz Lingerie, a empresa do Abel, que ele está à procura de um sucessor, já que ele está querendo se aposentar, né? Curtir mais a sua vida ao lado da Filipa e tudo mais, coisa que ele não deu atenção para isso. Inclusive a Filipa culpa esse casamento, já que ela queria investir na carreira de artista, só que infelizmente ela não deu muita sorte depois do casamento. Então ela se frustra um pouco com isso. E também a relação a longa distância com a sua mãe, que é a Helena, sabe? Inclusive, essa daí foi uma que eu me surpreendi, porque a mãe da Filipa se chama Isabela, no caso, que é que é interpretada pela Silvia Bandeira. E a Silvia Bandeira, eu tenho uma lembrança muito boa dela em Balacobaco da Record. A novela que ninguém gostou, mas eu adorava. Embora tenha alguns closes muito errados, Balacobaco, mas enfim, era uma novela muito boa. E a Silvia Bandeira fazia meio como se fosse a Copélia ali da Record, porque ela é uma mulher muito fogosa, praticamente a Samantha Jones, Sex and the City, só que da Record. E eu fiquei tão feliz e surpreso quando ela foi anunciada para o elenco para ser a mãe da Filipa. Eu acho que ela vai entregar boas cenas e a relação das duas vai ser um dos pontos fortes aqui, né? Porque mãe e filha a gente sabe, né? É uma relação muito complicada, cheia de altos e baixos, então tem relações que acabam sofrendo um pouco mais com relação à distância, falta de amor, então vai ser uma coisa muito forte que a gente vai acompanhar na relação dessas duas. E os filhos do Abel, né, o Samuel, o Davi e a Ayla, eu vou focar mais na relação do Samuel e do Davi, porque basicamente, e eu tenho uma dó do Juan Pablo por isso, espero que a trama dele seja um pouco diferente. Por quê? Porque ele e o Davi vão simplesmente disputar a atenção do pai pelo comando da empresa. E o Juan Paiva já passou por isso em Renascer. A gente sabe a batalha árdua que ele teve que fazer na pele do João Pedro. E agora, mais uma vez, ele vai voltar de novo a batalhar para o comando de algo. E assim, isso já tá ficando um pouco cansado, viu? Eu quero o Juan Paiva, gente. Eu juro por Deus, eu quero o Juan Paiva fazendo um vilão. Já chega de botar isso pra sofrer, gente. Ele sofreu em Malhação, sofreu em Renascer, sofreu em Um Lugar ao Sol, sofreu em Justiça 2. Poxa, gente, dá um papelzinho bom pra ele, sabe? Um papel cômico ou um papel de, sei lá, de vilão, sabe? Eu acho que o Rampar vai entregar muito como vilão. Olha, tenho certeza. O Davi com o Rafa Witt, né? Esse daí eu vou ter que falar. Porque não é a primeira vez que o Rafa Witt interpreta um homem chamado
Davi. A gente viu ele fazendo aquele protagonista de Além da Ilusão, que cometia vários crimes e não se safava de nenhum, aliás, e se safava de todos eles, tá? Então, assim, é meio complicado, mas assim, eu acho que esse personagem, o Davi, ele vai ser uma junção de tudo que o Rafa Witt já fez na carreira dele, que são personagens mais cômicos, engraçados, mais da gandaia, e o Davi é um personagem que ele é da gandaia. Ele não se importa muito com o trabalho, só quer se divertir, farrear, que é uma coisa que a gente já via lá do Léo Regis, lá do Rock Story, a gente também já via do Pedro, de Malhação Sonhos. E, por falar em Malhação, a Rosane aqui ela vai trazer algumas coisas que a gente já viu em Malhação, como o caso do esporte e das artes, porque a gente vai ter aqui o núcleo do kickboxing, que vai ser através do Marlon, que é o Alberto Moraes, que depois do trauma ali com a Leona, ele decidiu focar na sua carreira de lutador de kickboxing e está prestes a conseguir uma vaga para continuar treinando em Miami, uma iniciativa muito bem apoiada pela sua namorada, que é a Bárbara, a Giovana Cordeiro. Só que é aquela coisa, né? O reencontra a ex, bate aquela bad, sabe? Aquela saudade. E aí ele fica dividido entre ir treinar fora e ficar no Brasil para conquistar o coração da Leona. Coração esse vai ser muito bem disputado, viu? Porque além do Marlon, ela vai ganhar o coração tanto do Samuel quanto do Davi, que vão disputar ela, ó, afinco. Bom, como vocês viram, eu só falei até agora de coisa boa, mas cadê os vilões? Cadê a maldade, a vilania? Calma, gente, Dona de Mim vai ter sim vilania para dar em vender. Inclusive, eu já até mencionei um dos vilões aqui, que é o Vanderlei. Vai ser feito pelo Amando Babaioff. De novo, numa parceria com Rosane Swartman, depois do excelentíssimo Diogo, o nosso coringa brasileiro de bom sucesso. E depois de passar uma longa temporada na Fazendinha do Tom, né? Que inclusive é um sucesso absoluto. Babaioff retorna às novelas para fazer o Vanderlei, que é o pai biológico da Sofia. E ele só vai entrar em cena um bom tempo depois, justamente para ficar rondando ali a mansão dos Boas, chantageando, ameaçando, né? Vai ter aquela longa batalha judicial para tentar pegar a guarda da Sofia, vai exigir dinheiro, fazer ameaças. E eu espero que esse vilão, gente, ele seja um Diogo assim, entendeu? Que ele avance mais nas loucuras, que ele seja mais cômico, mais engraçado, que os planos dele, quando der errado, ele se frustre, sabe? E entregue cenas gostosíssimas, porque o Babaioff, ele tem o mel, sabe? Ele tem o mel maravilhoso. Quem viu o Tom na Fazenda sabe do que eu tô falando. E também, gente, não tem só ele. Temos também os vilões dentro da família Boas, porque esse império das lingeries não vai ser só disputado apenas pelo Samuel e pelo Davi. Tem também o irmão do Abel, que é o Jax, feito pelo Marcelo Novaes, aí, de novo fazendo o papel de vilão, e de novo com o Tony Ramos, já porque, para quem não sabe, quem não se lembra, o Tony Ramos e o Marcelo Novaes, eles já contracenaram lá em O Sétimo Guardião, aquela novela que eu particularmente gosto, embora a Globo prefira esquecer que ela existiu. E o Jax, ele não aceita muito que o Abel foi nomeado o sucessor da empresa após a morte do pai deles. Era para ele ser o herdeiro, por ele ser o mais velho, só que o pai deles preferiu mais que o Abel assumisse o comando. E o Jax, ele quer de todas as formas alcançar a presidência da Boas. E para isso ele conta com a ajuda da sua esposa Tânia, uma mulher inescrupulosa, que é feita pela Aline Borges. E ela, assim como o marido, tem uma ambição desmedida, não mede esforços para conseguir o que quer. E eles ainda vão contar com a ajuda também do Ricardo, que é o Marcos Pasquim, voltando, e dessa vez sem tirar a camisa, né? Não tá descamisado dessa vez,
E aqui o Ricardo ele vai ser o papel um advogado inescrupuloso, sem ética, corrupto, né? Que vai estar ali para ajudar o Ricardo. Mas, o Ricardo não, o Jacques, eu já confundi o nome aqui. E ele vai estar lá para ajudar o Jacques, só que o Jacques não imagina que ele vai ser traído justamente, ó, por esses dois, porque esses dois também têm seus próprios interesses e eles não vão querer usar e querer passar o Jacques para trás. Alguém duvida? Eu não. Bom, gente, como vocês viram, essa aqui é a história de Dona de Mim. Obviamente que ainda ficou faltando alguns núcleos, tem também as amigas ali da protagonista ali, da Leona, que é a Cami, interpretada pela Giovanna Lancelotti, e a Pam, feita pela Aona Tinar. Essas três amigas, elas são inseparáveis, têm uma amizade desde os tempos do colégio. E hoje em dia a Cam e a Pan elas trabalham na Boaz Lingeries, que vai ser basicamente o único local de emprego aqui dessa novela. E as duas têm personalidades divertidas. A Cami, ela trabalha, né, para sustentar o filho, né, porque ela é mãe solo. Adora também uma diversão. Só que ela não quer deixar que o filho se aproxime do pai, Ryan, ou Ryan, né? Porque aqui no release está escrito que é Ryan, com Y, mas a gente já aprendeu com o Dona Lourdes que se fala Ryan, que vai ser feito pelo MC Lennon. Mais uma vez, a Rosane Svart mandando a oportunidade de MCs mostrarem seu talento artístico também nas novelas. A gente já teve aí o MC Cabelinho, né, fazendo Vai na Fé, e agora a gente tem aqui o MC Lennon participando aqui também agora com mais um personagem que vai se redimir e que vai conquistar tudo no final das contas. Inclusive, falando do MC Lennon, essa novela teve uma iniciativa muito boa, que é um concurso de música que basicamente incentiva as pessoas, incentivou o público a mostrar o seu talento. Então, vai ser uma música autoral que vai estar presente na trilha sonora. Lembrando que já está rolando esse concurso. Você pode, sabe, bolar sua canção, mostrar seu gogó, sabe? E é muito bom, porque foi feito em parceria com a CUF, né, a Central Única das Favelas, e também a Sony Music. Uma parceria muito boa para poder revelar os novos talentos aí do nosso Brasil. Uma iniciativa que me lembrou até muito o concurso musical de Império, que elegeu o samba lá do Comendador. Pois então, aqui a Globo resolveu voltar a apostar nisso, nessa diversidade. Eu achei muito bom. E por falar em diversidade, essa novela também, Dona de Mim, vai ter um elenco, além de ter um elenco preto muito grande, né, trazendo muita diversidade, o que é muito bom até, também vai ter um personagem PCD para representar, assim, ó, com força total. A gente vai ter aqui, gente, o Peter, que é feito pelo Pedro Fernandes. Olha aí a simbologia, a coincidência do nome, hein? Ó, né? Que ele teve paralisia cerebral, então ele tá lá, ele trabalha no atendimento ali da padaria, né? Ele também é o gerente do local. Padaria essa comandada por Seu Manuel, que é o Hernani Fernandes, depois de ficar fazendo novelas do Record, ele retorna aqui à Globo. E o Peter, gente, ele foi um papel especialmente desenhado pela Rosane Svartman para o Pedro Fernandes, depois que ela viu ele numa peça de teatro. Então ela viu lá, achou o menino bom e resolveu, vou fazer um personagem para ele. Até aposto que depois da peça ela deve ter chegado lá e falou: olha, Pedro, gostei muito do seu trabalho, eu tô fazendo uma novela, você não quer participar não? Vou fazer um personagem especialmente para você, bem humorado, bem divertido. E, gente, tá ótimo, viu? Maravilhoso. E eu ainda não falei que o Peter, gente, ele além de ser filho do Seu Manuel, ele também é irmão de Danilo, que é feito pelo Felipe Simas, que depois de quase entrar ali, né, no universo bíblico da Record, mas já resolveu, saber, cair fora, voltar aqui pra Globo, pra casa, né, ficar no aconchego. Ele tá aqui fazendo o Danilo, que queria, né, subir na vida, ser uma pessoa com dinheiro, só que queria ser, crescer no mundo da luta, fazendo kickboxing, e só que infelizmente os planos não deram muito certo. Ele trabalha como motorista de aplicativo e leciona na academia do Mestre Alan, né? E um ponto importante que eu quero ressaltar aqui
é que, primeiro, essa já não é a primeira vez que o Felipe Simas trabalha com a Rosana Svartman. Ele já trabalhou outras 2 vezes com ela em Malhação Sonhos, quando ele fez o Cobra, e também em Totalmente Demais, quando ela dividia ali, né, a autoria com o Paulo Raume, ele fazia lá o protagonista lá, que ficava com a Marina Barbosa lá, o Jonas, me lembro agora que o Jonas. E aqui, de novo, o Felipe Simas vai voltar a fazer um personagem de kickboxing, só que dessa vez vai ser um Cobra mais bonzinho, ele não vai ser aquela coisa de malvado. Inclusive o Felipe Simas está até ainda voltou a adotar o visual do Cobra, sabe? Como se o Cobra tivesse reencarnado. Então, assim, que como vocês puderam ver pela história que eu contei aqui, né? É uma novela que parece que tem muito mais do mesmo, sabe? Realmente, ela tem mais do mesmo. Mas ela cativa muito mais pela questão do seu elenco e também por tudo que ela vai trazer e de uma maneira mais leve. Quem faz a direção dessa novela é o Arlan Filterman, que eu chamo ele aqui de o diretor visionário. Por quê? O Arlan Filterman, primeiro que ele tem uma visão muito bem humorada, sabe? A visão dele de direção é mais leve, é colorida, é com muito brilho, muita luz. Ele já mostrou isso em Quanto Mais Vida Melhor, mostrou isso também no Rancho Fundo. E eu tenho certeza que aqui ele não vai desapontar de jeito nenhum. Ele vai dar o melhor dele. E por que eu chamo ele de diretor visionário? Porque ele sempre traz alguma ideia maravilhosa que dá uma pequena revolução ali no final. Como, por exemplo, quando ele foi fazer Quanto Mais Vida Melhor, ele sugeriu a ideia do cronômetro que ficava passando sempre ali no final, durante os capítulos, sabe? Faltam 50 dias, sabe? Quem sugeriu aquilo lá foi ele. E no Rancho Fundo, né, a ideia dos repentistas, né, não só no Rancho Fundo, mas também em Mar do Sertão, a ideia dos repentistas, quem trouxe foi ele. Sabia? O Totó e Palmito foi a ideia da cabecinha do Arlan Filterman, que também eu tenho certeza que ele trouxe a cena pós-créditos em Mar do Sertão, que pra mim foi, uma coisa de luxo. E eu espero que em Dona de Mim ele tenha mais uma ideia genial, que seja para mostrar o resumo dos próximos capítulos, ou para, sabe, trazer alguma genialidade. Eu quero ver inovação. Arlan Filterman, traz isso pra gente, por favor. A TV tá te implorando, meu querido. Então é isso, gente. Essa é a história de Dona de Mim. Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. O editor vai me matar. Então, deixa aqui embaixo qual a expectativa de vocês para esse estreia dessa novela. Deixa também seu central like, compartilha esse vídeo, assina o canal, ativa o sininho para receber as notificações. Acesse centraldoentretenimento.com, porque lá tem várias matérias sobre a cobertura de Dona de Mim. Assim também acesse as redes sociais da Central, que a gente está divulgando a novela, que tá uma delícia. E a trilha sonora também, só vai ter sucesso, tá? Inclusive a abertura vai ser encabeçada pelo Johnny Hooker e pela Lineker, que tá aí bombando com seu álbum Caju. E assim, olha, vai ser uma novela maravilhosa de acompanhar. Tô na expectativa aqui, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem ligados porque vai ter vídeo depois da primeira semana de exibição pra gente poder falar melhor sobre o que a Central tá achando da novela, sabe? Vai ter vídeo sobre isso, tá? Não vai sendo logo depois da estreia, tá? Pode ser até que role nas redes sociais da Central. Então eu já convido vocês para acessarem aqui e seguirem lá, tá? Mas depois da primeira semana vai ter um vídeo assim, um vídeo de balanço aqui, de crítica, tá? Com mais detalhes para vocês, tá bom? Então é isso, um beijo, bora ficar ligadinho, Dona de Mim, e vamos celebrar, porque o futuro já começou.